Olá, seja muito bem-vindo ao Teólogo Didático. Eu sou Gustavo Fernandes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a transição do violino para o violoncelo. Para você que já toca violino há algum tempo ou que acabou de começar a aprender violino e de repente mudou de ideia e agora quer tocar o violoncelo. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como é essa transição. Isso é muito mais comum do que você pensa. Muitos violoncelistas começaram a estudar música pelo violino e mais tarde se interessaram pelo violoncelo e fizeram essa transição. Então, isso aconteceu também comigo. Eu comecei primeiro no violino e eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre as principais diferenças que você vai sentir logo no começo, quando passar de um instrumento para o outro. Mas antes de falar sobre essas diferenças, aproveita se você ainda não é inscrito aqui no canal e já se inscreve aqui embaixo, clica também no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e já deixa o seu like, que isso ajuda muito a divulgar o vídeo aqui no YouTube. Bom, vamos direto às diferenças então. A primeira grande diferença está relacionada, obviamente, ao tamanho dos instrumentos. Então, o violoncelo é um instrumento muito maior que o violino, tem o som mais grave e tem as distâncias entre as notas maiores, ou seja, a distância entre os dedos da mão esquerda. Então, essa é talvez a principal diferença que você vai sentir logo no começo. O que acontece? Se você toca violino, você sabe que lá na primeira posição do violino, a distância entre o primeiro e o quarto dedos é a distância de uma quarta, ou seja, 4 notas. Por exemplo, na corda Lá do violino, o primeiro dedo toca a nota Si e o quarto dedo toca a nota Mi, ou seja, 4 notas, Si, Do, Ré, Mi. Isso a gente chama de uma distância de quarta, porque são 4 notas de diferença. No caso do violoncelo, como a distância entre os dedos é muito maior, a gente não tem uma quarta. A primeira posição do violoncelo tem, na realidade, uma terça. Então, se você já tem um pouquinho de conhecimento de violoncelo, você sabe que a gente tem, comparando usando a mesma corda, na corda Lá do violoncelo, a gente tem o primeiro dedo tocando a nota Si, porém o quarto dedo toca a nota Ré, não a nota Mi. Então essa talvez seja uma das grandes diferenças. Isso vai, logicamente, se acontecer em todas as posições do violoncelo. Então as posições do violoncelo, os dedos são maiores, portanto cabem menos notas por posição. Então isso muda bastante a escala do instrumento. Então, se você for estudar uma escala, por exemplo, no violoncelo, o dedilhado é totalmente diferente do dedilhado que a gente usa no violino. Então, essa primeira grande diferença causa um pouco de confusão no começo, porque se você já toca violino há alguns anos, o reflexo primeiro que vai vir na sua mente é o reflexo do violino, dessa distância de quarta na primeira posição, por exemplo. Isso no começo dá um pouco de problema, mas nada que bastante prática não resolva. Outra coisa ainda relacionada com a mão esquerda é a diferença da postura, né? No violino, a postura os dedos ficam um pouco mais inclinados. Então, é bastante característico quando você vê um violinista tentando tocar violoncelo, que é pegar o braço do violoncelo com a mão assim, inclinada, igual no violino. De novo, é um condicionamento. Se você estuda violino há algum tempo, você condicionou sua mão a estar naquela postura. No violoncelo, a gente trabalha uma postura muito mais redondinha, com os dedos mais em pé do que deitados. Estou exagerando um pouco aqui, claro que nem todo violinista toca, existem diferentes escolas de violino, mas basicamente é uma diferença que a gente vê muito comumente. Assim, você vê um violinista pegando violoncelo, geralmente ele pega com a mão bem inclinada. Então esse é o primeiro reflexo que você tem que tirar, e aprender a acostumar a sua mão com essa forma mais redondinha, imitando a letra C, com a mão esquerda. Bom, a segunda grande diferença é em relação à mão direita, ou seja, o arco dos instrumentos. No caso do violino, o arco é maior, porém mais leve. E isso faz toda a diferença. Você acostuma com o peso X do arco e quando passa para o violoncelo, ele é mais pesado. Então isso muda a relação do arco com o instrumento e muda também a sua percepção, a resposta do arco. Então o arco do violino, por ser um arco muito mais leve, é um arco que pula mais na corda, por exemplo, para fazer uma série de golpes de arco. No caso do violoncelo, é um arco mais pesado, então ele pula com mais dificuldade e a resposta do arco em relação à corda no violoncelo é diferente também no violino. Então essa é uma diferença que você vai perceber. Existe também, assim como na mão esquerda, uma diferença de postura. Então é muito comum, a maioria dos violinistas toca com o dedo mindinho, o quarto dedo da mão direita, apoiado em cima da madeira do arco. E no violoncelo, salvo raríssimas exceções que algumas pessoas tocam dessa forma, mas a grande maioria das pessoas toca com o arco, com o quarto dedo também embaixo, ou seja, todos os 4 dedos ficam repousados em cima do arco,
sem apoiar em cima da madeirinha. Então isso é outra diferença bastante comum. E quando um violinista pega, por exemplo, um arco de violoncelo, também o reflexo é colocar o dedinho ali e demora algum tempo até você acostumar que todos os dedos vão embaixo. E a terceira e última diferença não tem a ver com o instrumento em si, mas com a partitura dos instrumentos. Então, quando você aprende violino, você aprende a clave de sol, e é a clave que você vai usar sempre para tocar violino. No caso do violoncelo, a primeira clave que a gente aprende é a clave de Fá, mas não é a única. Então, as claves mais utilizadas no violoncelo são a clave de Fá e a clave de Dó na quarta linha, não é a clave de Dó da viola, que seria na terceira linha. Então, essa também é uma grande diferença. Você passa do violino para o violoncelo e você tem que aprender uma clave nova. E aqui eu já vou deixar uma dica de quando eu fiz essa transição de claves, que é muito interessante se você puder aprender a clave ao mesmo tempo que você aprende o violoncelo, ou seja, não tentar aprender primeiro toda a sua leitura de clave de Fá para depois pegar o violoncelo. Se você conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, isso é muito interessante. Por quê? Você vai associar a sua memória visual, ou seja, olhar para a nota na partitura e saber o nome dela na clave de Fá, vai associar isso com a sua memória motora. Imagina você está começando a aprender o violoncelo. Então você vai decorar lá que o primeiro dedo, por exemplo, na corda Ré, é a nota Mi, e que a nota Mi na clave de Fá fica no terceiro espaço. E aí você vai criando sempre uma associação da nota na partitura com o dedo no violoncelo. Isso é uma forma simples e muito eficaz de não criar as confusões, as famosas confusões que existem quando a gente tenta passar de uma clave para outra, porque, de novo, nossa memória, nosso reflexo vai ser ler a partitura na primeira clave que a gente aprendeu, mais ou menos como se fosse aprender um primeiro idioma e um segundo idioma, salvo as dimensões, claro. Então, assim, uma dica muito importante é tentar aprender a clave junto com o seu instrumento. Isso vai facilitar bastante no processo. E, claro, respondendo à pergunta, é sim possível passar de um instrumento para o outro. Inclusive, eu acho muito interessante aprender o violino primeiro. Isso já vai te dar uma certa trajetória, uma certa bagagem em aprender a técnica de um instrumento de corda. E é um instrumento a mais para você aprender. É muito difícil você tocar os dois instrumentos. Eu não conheço ninguém que toque muito bem os dois instrumentos, porque a postura é muito diferente, a mão esquerda realmente é muito diferente, o peso, tamanhos, distâncias. Isso acaba impossibilitando que você toque muito bem os dois instrumentos. Geralmente você vai ter um instrumento que seja o seu favorito e é o que você toca melhor, né? Diferente, por exemplo, de tocar violino e viola. Existem muitos músicos que tocam muito bem violino e viola, tocam muito bem os dois instrumentos. No caso do violino e violoncelo, isso já é bem mais complicado por causa dessas todas as diferenças que a gente conversou e algumas outras também que você vai perceber conforme você estuda mais o instrumento e vai se aprofundando mais na técnica dele. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi uma resposta a algumas perguntas que eu recebi tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Então, eu já queria te incentivar a deixar sugestões de próximos vídeos aqui nos comentários para eu poder ler. Eu sempre leio todos os comentários e vou fazer questão de incluir nos próximos vídeos aqui no canal. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo.